A torcida colorada desaprendeu a viver sem uma crise. Eu sei que isso que eu vou falar nesse vídeo vai desagradar muita gente, vai ter gente não gostando, mas eu acho que chegou a hora da gente ter esse papo, da gente conversar sobre isso. Então eu te peço, antes de discordar pela thumbnail ou pelo título, assiste todo o vídeo. Depois, no final desse vídeo, se tu concordar ou discordar, bom, use e abusa do campo dos comentários. Eu aceito qualquer discordância desde que seja com educação. Bom, ontem o Inter venceu, deu fim e acabou se classificando para os playoffs, para a repescagem da Copa Sul-Americana. E como eu já havia falado anteriormente, na semana passada por aqui, para mim sim, é ruim o Inter não ter passado em primeiro neste grupo. O Inter tem um elenco maior, o Inter tem um elenco melhor do que o de seus adversários e deveria ter patrolado este grupo. Deveria chegar nesta última rodada contra o Delfim podendo escalar o sub-20, pois já estaria classificado. Mas não foi o que aconteceu. Então, primeiro ponto, sim, foi o Inter que se colocou nessa situação incômoda, de ontem ter que vencer para se classificar para os playoffs, para a repescagem da Copa Sul-Americana. E eu não tô passando a mão nisso, não tô passando pano para isso. Só que mesmo com a vitória de ontem, a gente vê muito nas redes sociais um clima por parte da torcida colorada de fim de mundo. De fim de festa. Não parece que o Internacional venceu a partida de ontem e acabou conquistando o seu objetivo naquela partida, que é vencer e conseguir esta vaga nos playoffs. Parece que o Inter jogou muito mal e perdeu, está fora da Copa Sul-Americana. Mesmo com a vitória na noite de ontem, eu vou falar bem as palavras por aqui, tinha torcedor na arquibancada com o time vencendo, xingando o treinador de filho da puta, como o próprio Kudê disse, ofendendo o treinador durante uma vitória. E eu sou completamente favorável, já falei por aqui, de o torcedor protestar quando o time perde, quando o time não atua bem e não consegue o resultado. Mas o Internacional vem de 3 vitórias consecutivas. E mesmo assim tem torcedor que fica desestabilizando ou fica colocando alguns empecilhos para não poder comemorar qualquer vitória. Por exemplo, o Inter vem de 3 vitórias consecutivas. E aí tem Colorado dizendo, mas não dá para comemorar, porque ganhou do Tomayapo, que é fraco, do Cuiabá, que é fraco, e do Delfim, que é fraco. Tudo bem, só que o objetivo de ganhar, o objetivo contra os fracos é vencer. E o Inter venceu. Só que da maneira que falam, parece que o torcedor não pode se permitir ser feliz. Parece que o torcedor não pode se permitir comemorar. O Inter também venceu o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras multicampeão nos últimos anos, um dos melhores times do país. O Inter venceu também o Bahia na estreia do Brasileiro, uma equipe hoje já muito consistente, uma SAF e que ocupa as primeiras colocações da tabela do Brasileirão. O Inter, goste ou não, tem a melhor campanha fora de casa entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional, tu aprovando ou não o trabalho, tem a segunda melhor campanha do Brasil neste momento, somente atrás do Flamengo. O Internacional, você gostando ou não do Kudê, neste momento tem aproveitamento no Brasileirão de líder, com 2 jogos atrasados. O aproveitamento do Inter é de líder. Se vencer esses 2 jogos atrasados, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogos esses contra Cruzeiro e contra a Juventude. E aí vai um torcedor em um momento de vitória, em um momento que é realmente para comemorar, independente se tu gostou da atuação ou não, vitória é vitória. A gente tem que celebrar quando o Inter vence. E vai lá, e ao invés de aproveitar para vencer, pô, ele foi no estádio, ele pagou ingresso, ele tá ali com um monte de torcedor, o time dele venceu. Ao invés de comemorar, o cara vai xingar o treinador. Isso pra mim é coisa de gente imbecil. De verdade, isso pra mim é coisa de gente imbecil. E repito, eu sei que o Inter pode melhorar o seu desempenho dentro de campo, ao mesmo tempo que, no geral, nos últimos jogos, já tem visto uma melhora muito grande do Inter em desempenho. O Inter tem criado muitas oportunidades. Ontem, sim, piorou no segundo tempo. Eu não vou fechar os olhos para isso. Mas o primeiro tempo criou diversas oportunidades. Fez por merecer um placar elástico já no primeiro tempo, mas não conseguiu converter. O Inter não está jogando esse futebol horrível, como muita gente pinta.
Óbvio, pode melhorar, até pelas peças que tem, pelo elenco que montou, mas tá longe de ser essa desgraça que estão tentando instaurar na volta do Internacional. E vou repetir, de coração, pra mim, esse torcedor que fez isso é um completo imbecil. Por quê? Ele gastou o dinheiro dele, ele saiu de casa, foi numa noite fria, porque em Caxias é frio, pro estádio de futebol, e com a vitória do time dele, ele achou que era melhor xingar, ofender o profissional que estava ali, do que celebrar que realmente o time venceu. Ele foi pro estádio esperando o quê? Eu acredito que todos nós vamos pro estádio de futebol esperando que o Inter vença. Ponto. Pra mim, se vai vencer de 1-0, de 5-0, óbvio, a gente quer sempre mais. Mas se vencer todos os jogos de 1-0 e for campeão, pra mim tá ótimo. Só que não, o cara foi realmente pra azucrinar, pra incomodar. E aí entra um outro ponto importante, o Kudê se descontrolou. E na hora, inclusive, até dei razão pra ele, porque, me coloquei no lugar do cara. Mas hoje, parando pra pensar, ele poderia ter evitado. Se era só um torcedor, cara, treinador é xingado, ele podia ignorar, seguir a vida. Mas eu acho também que ele chegou num ponto tão grande de estar sempre sendo xingado, estava sendo xingado antes do jogo pelo pessoal que estava ali atrás do banco de reservas, que acabou explodindo. Hoje, pensando, não foi a atitude mais correta e no fundo ele sabe, ele mesmo depois pediu desculpas, não deveria ter se descontrolado com um só torcedor, mas foi um momento de extravasar. Só que aí eu quero entrar em um outro ponto, porque eu vejo hoje uma parte expressiva da torcida colorada que baseia suas opiniões em opiniões de influencers e comunicadores no rádio. Opiniões que muitas vezes vêm carregadas de interesses políticos, e eu falo mesmo, e também de críticas infundadas. Eu vou te dar um exemplo. Ontem o Inter conquistou a sua 3ª vitória consecutiva, correto? Tá aí. Os números estão aí. 3 vitórias consecutivas. Cuiabá, Tomaiapo e Delfim. E uma importante rádio do Rio Grande do Sul, logo depois do jogo, estava fazendo clima de terra arrasada. E dizendo que o Internacional precisava voltar a vencer. Como se o Inter viesse numa sequência de derrotas ou empates. Ou seja, uma desinformação. Que daqui a pouquinho realmente pega um torcedor que não é fanático, que não acompanha todos os jogos e vai acabar acreditando. Na mesma noite em que o Internacional venceu, na noite de ontem, um dos principais canais do YouTube identificado de Colorado estava criticando os jogadores por comemorarem a vitória. Dizendo que os jogadores estavam ajoelhados no campo agradecendo, que onde já se viu isso, que virou o Inter. Os caras não querem mais que os atletas comemorem quando vençam. Óbvio, é obrigação do Internacional vencer o Tomaiapo, é obrigação do Inter vencer o Cuiabá, é obrigação do Inter vencer o Delfim, e eu não tô dizendo isso, mas justamente esse é o ponto, o Inter cumpriu a sua obrigação. O Inter venceu os times que tinha que vencer, porque tem mais elenco. Mas para comunicadores, para influencers e para parte da torcida, sempre tem um mas. O Inter venceu, mas poderia ter jogado melhor. O Inter venceu, mas tem que ver que tal time é muito inferior. O Inter venceu, mas tem... Cara, sempre tem um mas. Ou seja, se o Inter perde, tá sempre ruim. Se o Inter empata, tá sempre ruim. E se o Inter vence, tá sempre ruim, então torcendo por quê, cacete? Não tem por que torcer. Nunca vai estar feliz. Se perde, tá infeliz. Se empata, tá infeliz. Se ganha, tá infeliz. Cara, abandona o futebol. É o negócio que tá te fazendo mal. Então, assim, infelizmente, parte da torcida do Inter está sendo muito incentivada negativamente por um ambiente ao redor, por muitos comunicadores, por muitos influenciadores e por muita desinformação. Este é o ponto. E aí eu vou entrar para o que eu falei no início do vídeo. Parece que a torcida do Inter gosta de uma crise. Parece que a torcida do Inter gosta de alimentar crises para ter o que discutir, para ter o que debater, para ter quem criticar. E eu entendo quem não gosta do Kudê. Entendo, e muita gente aqui no canal não gosta, eu respeito a opinião. Inclusive respondo aqui sempre com educação quem discorda de mim. Mas uma coisa é não gostar, outra coisa é perseguição. A partir do momento que tu vai para um estádio de futebol
e vai xingar o treinador mesmo com vitória, não é porque tu não gostou da vitória, é porque tu não gosta do cara. E isso é perseguição, excede a parte do futebol. Hoje também eu vi um texto em um site muito importante do Rio Grande do Sul dizendo que o Inter venceu, mas no título criticando o desempenho e criticando o temperamento do Kudê. Então, assim, sempre tem um mas. E eu já falei sobre isso aqui no canal em outras vezes. O lado de lá, o lado gremista, é muito mais unido que o nosso. Infelizmente, ontem eles não venceram o Estudiantes. E mesmo assim, hoje, a coluna de um dos principais colunistas gremistas era exaltando a vitória da classificação, empatando. Enquanto o Inter venceu e o colunista colorado fez questão de criticar o treinador e o desempenho. É sempre assim. O nosso lado parece que sempre faz questão de puxar para baixo, independente de como tá, e criar crises. Repito, torcedor colorado, eu concordo contigo, o Inter pode jogar mais, tem elenco para jogar mais, mas tem mais de 70% de aproveitamento no ano. Ah, e tu vai me dizer, não ganhou o Gauchão? Concordo contigo, era importante ganhar, mas vencer Gauchão não é balizador de bom trabalho. A última vez que o Inter venceu o Campeonato Gaúcho foi em 2016, o Inter foi rebaixado naquele ano. O Inter não venceu em 2006, foi campeão do mundo no mesmo ano. O Grêmio venceu no ano que foi rebaixado. Então o que eu quero dizer com isso? Óbvio que é bacana vencer o Gauchão, mas se o Inter tivesse vencido, não era o melhor time do Brasil. Assim como perdeu, não é fim de trabalho, não acabou o ano. Toda essa crise, na verdade, é por 2 fatores, aliás, 3 fatores. O primeiro deles, está sendo descarregado hoje, no trabalho de hoje, o contexto dos últimos anos sem títulos. E eu entendo em partes isso. O segundo fator, tem muita gente que detesta o Kudê, independente do que ele faça. E vai criticar. E se o Inter vencer a Sul-Americana, estes mesmos vão criticar que o Inter deveria estar disputando a Copa Libertadores da América. Então esses eu meio que acabo ignorando. E o terceiro ponto é justamente essas influências de pessoas que não deveriam ter tanta voz, pelo menos ao meu ver. Torcedor colorado, tu que tá me acompanhando, chegou até aqui, a gente já tá com um vídeo longo, aliás. Aproveita para desfrutar. Saiba aproveitar o momento, saiba aproveitar as vitórias. Cobra quando o resultado não vier. Cobra quando o time estiver mal. O Inter tem criado muitas oportunidades e tem que melhorar. Não adianta criar diversas oportunidades e perder tantos gols. Isso lá na frente pode custar caro. Mas se o time está criando tantas oportunidades é porque está desempenhando o futebol. O Inter está se reencontrando novamente. Algo que eu sempre cobrei por aqui. Então, enquanto o Inter está vencendo, apoia, vibra, aproveita a noite de futebol. Futebol é isso. Não fica procurando pelo em ovo. Não fica procurando mas. Sempre mas. O Inter ganhou, mas eu não posso aproveitar por causa disso. O Inter ganhou, mas nós não devemos comemorar. Devemos. A essência do futebol é essa. É vibrar, é comemorar. E isso acontece com vitórias. Ontem não era momento para aquilo que fizeram com o treinador do Internacional. Assim como hoje não é momento para colunistas, para comunicadores identificados ficarem dizendo, olha, venceu, mas desempenhou um futebol ruim. Olha, venceu, mas o Kudê se mostrou destemperado. Até porque a maioria desses que estão criticando o temperamento do Kudê ontem, a reação do Kudê, são os primeiros que na primeira derrota do Inter abrem essa câmera aqui, como eu faço, e começam a fazer estardalhaço, arregalar o olho e gritar. Quer dizer, influencer pode ficar destemperado com resultado ruim, mas o profissional que tá na beira do campo, ouvindo um monte de xingamento não pode, é uma incoerência. Enxerguem o próprio rabo antes. Esse é o ponto. E eu sei que muita gente pode não gostar de mim, não gosta de mim porque eu falo disso, mas eu não vou ficar passando pano pra ninguém não. Torcedor colorado, para de querer buscar crise. Quando o resultado não vier, xinga. Cobra, vai pras redes sociais, marca o Kudê, vai no treino, vai onde tu quiser. Mas quando vencer, aproveita, vibra, não entra nessas pilhas erradas. É esse o ponto. Não vamos criar uma crise maior, não vamos ficar alimentando crises onde não tem. Neste momento, o Inter, repito, mais de 70% de aproveitamento no ano, embora não tenha vencido o Gauchão. Aproveitamento de líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional, neste momento,
É o melhor time do Brasil jogando fora de casa nesta temporada. Nós estamos no mês de junho, o Inter tem 3 derrotas em todo o ano. 3 derrotas em todo o ano. O Internacional, neste momento, embora tenha perdido o Gauchão, está vivíssimo na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O ano não acabou. Não façam terra arrasada. Desfrutem as vitórias. Isso é o Internacional. E agora sim que eu acabei todo esse nosso papo longo, te convido a comentar por aqui. Tu concorda? Tu discorda de mim? Comenta e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.